Peço vênia, senhor presidente da mesa, para não enumerar todas as autoridades que estão aqui presentes, quebrando o protocolo e saudando primeiro, na presença, na pessoa do meu querido amigo Herbert, todas as autoridades que aqui estão, e também na pessoa do Frei Beto, meu amigo, todos os demais homenageados esta noite. E queria, Herbert, iniciar essa breve consideração fazendo uma inconfidência. Num desses dias da semana, que são infernais, num ministério que vai, como dizia um ministro anterior a mim, da toga à tanga, porque o Ministério da Justiça cuida das relações com o Poder Judiciário, de estrangeiros, de classificação indicativa de programas de televisão, da Polícia Rodoviária Federal, de presídios, de direito do consumidor, de direito econômico, e vai para uma série de assuntos até chegar na FUNAI, por isso da toga à tanga. Um jornalista, me vendo muito cansado, Beto, muito já esgotado, na saída disse: cansado, ministro? Eu disse: bastante. E aí ele me perguntou: vale a pena? E eu parei para pensar. Sinceramente, fui à minha casa e de imediato me lembrei do poeta: vale a pena se a alma não é pequena. E eu pensei: será que a minha é pequena? Porque realmente há momentos em que você começa a imaginar para você mesmo se vale a pena alguns desafios cotidianos que você é obrigado a enfrentar. Depois de pensar um pouco, eu cheguei à conclusão que talvez não existam almas grandes ou almas pequenas. Existem almas que se alimentam. E quando você tem a sua alma alimentada por situações que você vive, seguramente começa a valer a pena. Eu não posso dizer que a função de ministro do Estado da Justiça do Brasil seja uma função simples. Seria mentiroso se eu dissesse. Mas há momentos no exercício dessa função, querido amigo Levenhagen, que compensam o martírio das situações cotidianas que te pesam e que quase fazem tropeçar às vezes. Cito uma, por exemplo. Ouvi o Beto. E Beto, você pedir licença para falar em meu nome, você sempre falou em meu nome. Eu, quando era jovem e estudava direito, militava no movimento estudantil, eu me lembrava de ministros da Justiça que, diante dos arbítrios da ditadura, simplesmente falavam: nada a declarar. E hoje eu me vejo na circunstância histórica de ter de declarar. Por exemplo, quando eu vou às sessões da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, e eu, em nome do Estado brasileiro, peço perdão àqueles que sofreram as barbáries da ditadura, que foram presos injustamente. Isso sempre me emociona e alimenta a minha alma. A alma de um garoto que pegou o período final da ditadura, talvez por isso não tenha sofrido o que outros, que sempre foram referências para mim, sofreram. E isto me alimenta. Digo aos senhores e às senhoras que me alimenta. E aí, Herbert, eu tenho que te agradecer, primeiro, a Marges, pela honraria, e, em segundo lugar, por esta oportunidade hoje que me alimenta. Por algumas razões, para mim, muito simbólicas. A primeira delas, ser homenageado, conjunto com o Beto, que sempre foi para mim uma referência ideológica, ética, humanista e cristã. Então, portanto, para mim, é algo extremamente especial receber a mesma honraria de alguém que, para mim, na juventude, já no meu aprendizado, era uma grande referência. Em segundo lugar, pela surpresa de você ter me permitido reencontrar um grande amigo, Jairo Fonseca. Quando eu era estagiário, ele era uma referência como advogado humanista, ético,
combatente. Depois de muitos anos eu reencontro ele e sua esposa, que foi minha aluna, aqui, num momento que, repito, minha alma se alimenta. E, em terceiro lugar, porque hoje eu estou recebendo essa comenda na condição de ministro de Estado da Justiça, no exato ano em que a Constituição de 1988 completa 25 anos. Foi dificílimo conquistar o Estado de Direito, que hoje está lá, marcado na Constituição, com todas as letras. Muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas padeceram nos cárceres, muitas pessoas tiveram suas vidas destruídas. Mas se conquistou o Estado de Direito. E 25 anos depois dessa conquista, nós ainda permanecemos numa luta diária e cotidiana para fazer com que esse Estado de Direito saia do papel e ganhe cada vez mais as ruas. Já fizemos muito por esse Estado de Direito, mas há que se fazer mais. Há que se fazer com que os cidadãos formais cada vez mais sejam cidadãos reais. Há que se fazer com que a balança da justiça se coloque sempre em equilíbrio quando o poder político ou o poder econômico tende a desequilibrá-la. Há que se fazer ainda mais que os excluídos sejam incluídos e que os incluídos, sem preconceitos, recebam de braços abertos os que recebem o peso histórico da exclusão. Há que se fazer com que o preconceito deixe as almas e deixe as mentes, para que as pessoas, independentemente das suas crenças, dos seus credos, do sexo, da sua orientação sexual ou de qualquer fator, sejam sempre respeitadas como pessoas humanas. Há muito a se fazer. E nesse ponto, a simbologia que me alimenta, Herbert, é também por estar aqui diante de magistrados. Como o ministro da Justiça, os senhores também têm uma função duríssima. Não é fácil ser juiz. Não é fácil aplicar a lei. Ou, lembrando os filósofos antigos, como também o fez Beto, não é fácil ser justo numa cidade injusta. Mas esta é a missão dos senhores: cumprir a lei e fazer a justiça, despindo-se de preconceitos, despindo-se das emoções, buscando a imparcialidade da estrutura, mas a parcialidade da transformação. E, portanto, sei que da mesma forma que diariamente eu também, às vezes, me alquebro, muitas vezes os senhores, nas suas salas de audiência ou em outras situações do exercício da magistratura, seguramente também devem sentir o peso difícil do exercício da função. Mas digo aos senhores, quando se sentirem assim, quando se sentirem atingidos, lembrem da nobreza da função de ser magistrado num Estado de Direito. Lembre-se do papel de transformação que os senhores podem ter na afirmação e na construção de uma sociedade mais justa. E seguramente, como eu saio hoje aqui com a alma alimentada e renovada, os senhores, no exercício da magistratura, seguramente encontrarão o alimento necessário para dizer: vale a pena, se a alma não é pequena. Muito obrigado.